Boa tarde. Começa agora mais um Informe-se diretamente dos estúdios da Unísia Digital. Hoje conversaremos sobre a arte de envelhecer. E para isso, contamos com a presença do geriatra, o Dr. José Manuel Ferreira, aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor. Obrigada pela presença. Boa tarde, Rosângela. Eu que agradeço o convite e me sinto muito lisonjeado por poder, mais uma vez, estar falando da questão do envelhecimento aqui com vocês. O Dr. José Manuel Ferreira é especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em Medicina baseada em evidências pela Escola Paulista de Medicina e professor adjunto de Geriatria do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Para começar, doutor, qual a diferença entre geriatria e gerontologia? A geriatria é uma especialidade médica, né, onde a gente estuda as doenças, né, e os problemas de saúde do idoso. Né? Então, nós estudamos quais são as doenças que acometem com mais frequência o indivíduo idoso, né, como diagnosticá-la e como abordá-las. Né? Estudamos também as alterações fisiológicas e morfológicas que ocorrem no organismo no processo natural do envelhecimento. Né? Então, para ser geriatra, precisa ser médico, porque a gente mexe com doença, com exames laboratoriais, com medicamentos. Né? Agora, a gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, mas do ponto de vista social e econômico. Né? Então, como a questão social, a questão econômica, a questão demográfica pode influenciar na saúde e no bem-estar do indivíduo idoso. Né? Então, para ser gerontólogo não há necessidade de ser médico. Então, são todos aqueles profissionais que, dentro da sua área, estudam a questão do envelhecimento. Pode ser enfermeiro, psicólogo, educador físico, odontologista, advogado, assistente social. Né? Enfim, toda uma gama de profissionais que estudam a questão social do envelhecimento. E qual a importância desses profissionais quando o assunto é a saúde do idoso? Seria a geriatria, então? Não, então, essa é uma outra questão bem particular e bem interessante na questão do envelhecimento. Né? Na questão no trato com o indivíduo idoso, né, eu costumo dizer que o médico, o geriatra, ele é uma andorinha que sozinho não faz verão. Né? Então, porque o idoso ele é multidimensional, ele não é só físico. Né? Então, muitas vezes, para a gente conseguir proporcionar saúde e bem-estar a esse indivíduo, a gente precisa não só tratar a doença, mas tratar o meio ambiente que cerca esse indivíduo. Né? Então, a gente precisa, não adianta eu saber como é que prescrever uma pomada excelente, uma técnica excelente para curativo, se não tiver uma boa enfermeira para orientar esse curativo. Né? Não adianta a gente falar em reabilitação se nós não tivermos uma fisioterapeuta para atuar em termos de reabilitação. Então, na geriatria e no trato com o indivíduo idoso, o ideal é nós atuarmos em equipe multidisciplinar. E com que frequência o idoso precisa visitar esse profissional? Então, olha, se ele estiver bem de saúde, né, se for só do ponto de vista preventivo, a gente pede para que ele faça uma consulta a cada 3 meses, como preconiza a Organização Mundial da Saúde. Né? 4 consultas ao ano, do ponto de vista preventivo e acompanhamento, eu acho ideal. Agora, dependendo da doença, dependendo da patologia que ele tiver de base, talvez essas consultas deverão ser um pouco mais frequentes. E em que momento da vida a pessoa é considerada integrante do famoso grupo da terceira idade? Então, assim, depende. Pela Organização Mundial de Saúde, né, nos países desenvolvidos, o indivíduo ele é considerado idoso a partir dos 65 anos de idade. Né? E nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a partir dos 60 anos de idade. Aqui no Brasil, ele é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Isso do ponto de vista de divisão do ponto, político, didático. Mas, assim, agora, a grande questão é quando é que o indivíduo, de verdade, do ponto de vista biológico, ele começa a envelhecer? Né? Essa é a grande pergunta. Né? E parece, os estudos, o pessoal que estuda a questão das teorias do envelhecimento, parece que o indivíduo começa a envelhecer a partir da 3ª década de vida. Então, por volta dos 35 ou 40 anos de idade, ele já começa o processo de envelhecimento. Então, melhor idade, terceira idade, idoso, afinal, qual a forma correta e mais coerente de nos referirmos, né, a essas pessoas que vão envelhecendo? Então, essa é uma questão muito boa e que a gente dá muita polêmica, né? Porque uns acham que é uma maneira carinhosa de você tratar a questão do envelhecimento, chamando de melhor idade, né? Terceira idade. Outros acham que já que é um eufemismo ou é um falso, um preconceito disfarçado. Mascaramento para não querer falar velho, para não querer falar idoso, que seria o termo correto.
Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, independente se é terceira idade, se é melhor idade, né? O que interessa é a maneira pela qual nós vamos abordar esse indivíduo, né? Então, assim, nós temos que tratar como um indivíduo que envelheceu, né? Que carrega consigo toda uma experiência de vida, então nós temos que tratá-lo com respeito. Não podemos desrespeitá-lo, né, e tratar, eu acho desagradável, eles não gostam de serem tratados de igual para igual, porque afinal de contas eles sabem que eles têm uma certa idade. E também, exatamente, e eles detestam também de serem infantilizados, né? Todo mundo acha, ai, velhinho, ai que bonitinho, né? Eles detestam isso. Eu acho que a gente devia tratar de uma maneira normal, mas com respeito, respeitando a toda a sabedoria que eles adquiriram ao longo dos anos. Porque nesse caso não existem formas para camuflar a idade. Né? Por exemplo, cirurgias plásticas. Antes de entrar na qualidade de vida, a gente tem percebido um crescimento de cirurgias plásticas para aplacar o envelhecimento, a parte que aparece, né? A nossa maior bandeira na geriatria é proporcionar um envelhecimento bem-sucedido, né? Então, porque nós enxergamos o envelhecimento como um processo natural. E o processo natural, o próprio nome já fala, é a natureza, não dá para a gente ir contra a natureza. Né? Agora, esse processo natural tem que ser bem sucedido. Então, a nossa bandeira é proporcionar o envelhecimento com funcionalidade, né? Com autonomia e com independência. Eu acho que é isso com que as pessoas têm que se preocupar. O que é independência? Independência é a capacidade que ela tem de realizar os seus atos de vida sozinho. Então, a capacidade que esse indivíduo tem nos extremos da vida, acordar de manhã e sair da cama sozinho, né? Tomar o banho sozinho, escolher a própria roupa, vestir a própria roupa, né? Preparar o próprio alimento, fazer o seu próprio prato, né? Ter a capacidade, passear sem precisar de ajuda de um terceiro. Isso é independência. E também autonomia, né? E o que é autonomia? A autonomia é a capacidade dele decidir por ele mesmo. Dele decidir se ele quer ou não fazer determinada coisa, se ele vai ou não fazer determinada coisa, né? Então, tomar uma decisão com lucidez. Então, a nossa bandeira na geriatria é manter a independência e manter a lucidez. E eu acho que é isso com que as pessoas deveriam se preocupar, né? Muito mais do que com a questão estética, né? Porque acho que não vale nada você ter 70 anos, com aparência de 50, mas sem muita funcionalidade e sem muita autonomia, né? Precisando de ajuda de terceiros para realizar suas atividades básicas de vida diária. E lá no interior uma pequena insatisfação, né? Uma não aceitação. Exatamente, porque isso eu acho que deve levar a uma certa infelicidade, entendeu? Porque os anos vão passar, né? A questão é biológica, né? Então, assim, ela vai estar sempre tendo que matar um leão por dia, né? Para manter a jovialidade. Eu acho que isso deve gerar uma insatisfação crônica. O que é mais difícil aceitar com a chegada da idade? No meu dia a dia, uma coisa que eu noto é eles têm dificuldade de aceitar a limitação imposta pela idade. Né? Então, aos 70 ou aos 80 anos, as pernas já não correm mais como corriam aos 20 aos 30 anos. Né? Os braços já não pegam mais o mesmo peso, o equilíbrio já não é mais o mesmo, a memória já não é mais a mesma. Então, ele não consegue realizar determinadas tarefas com a mesma rapidez e com a mesma agilidade que ele realizava quando era jovem. Então, essa limitação imposta pela idade é uma coisa que eles têm dificuldade de aceitar. Eles vão conseguir fazer, mas de uma maneira mais light. Né? E determinadas coisas eles talvez não conseguirão fazer. Né? E essa limitação que eu tenho notado, eles têm dificuldades de trabalhar isso. Né? E quanto à alimentação, durante o dia, como deve ser feita? Para uma pessoa normal, que não tem nenhum tipo de doença, para envelhecer com qualidade? Existem algumas vertentes. Né? De um modo geral, vale para o idoso a mesma alimentação que vale para o jovem, que vai para todo mundo, né? Uma dieta com pouco açúcar, né? Uma dieta com pouca gordura, né? Uma dieta mais regrada com verduras, com legumes, né? Então essas orientações valem para todos. Mas no idoso tem algumas coisas interessantes, né? Eu costumo dizer que na geriatria nem muito ao terra e nem muito ao mar. Né? Então, a gente não pode restringir muito, né? Porque às vezes o pessoal ele é diabético, mas é um diabético facilmente controlado e o familiar quer que a gente imponha uma dieta pesada, né? Então não dá para a gente, devido aos 80 anos de idade, onde um dos poucos prazeres que ele tem na vida é a alimentação, e a gente vai lá e restringe, né?
muitas vezes assim, tem a questão social, a questão gerontológica. Aquilo que você acha que ele deve comer não é o que ele consegue comprar. Né? Então, a gente tem que respeitar a questão da idade, as limitações, a questão financeira, quando vai orientar uma dieta. E hoje em dia, assim como no adulto jovem, na geriatria também está em moda a questão da dieta do Mediterrâneo. Né? Você já deve ter ouvido falar da dieta do Mediterrâneo, aquela dieta... Né? Daqueles 4 itens básicos, né? Que é a questão da castanha, do azeite extra virgem, do peixe, né? E do vinho. Né? Isso é uma coisa que em congresso o pessoal tem falado bastante da dieta do Mediterrâneo, também na terceira idade. Nós estamos conversando sobre a arte de envelhecer com o Dr. José Manuel Ferreira, geriatra da Unisa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Howard marca, dribla, chuta pro gol e não se separa do sonho que nasce: ser jogador de futebol. Apaixonado pelo esporte, o garoto encontrou nas quadras do Colégio Unisa um passe para ficar mais perto do lance desejado. Que eu gosto do futebol desde pequeno, né? Daí eu pedi para minha mãe para eu participar da escolinha, daí ela deixou. Mudou bastante o jeito de eu jogar futebol. O garoto não perde um treino e já sonha com um dia em que vestirá a camisa no Corinthians. É aqui, nas quadras do Colégio Unisa, que garotos sonham com um espaço no fantástico mundo do futebol, mas sem perder o principal: o desenvolvimento. Nós damos embasamento, né, para que ele adquira as habilidades necessárias para isso, mas não visamos só isso, né? Não visamos só a performance, visamos também a socialização deles, né? Como lidar com determinadas situações, problemas. Então, além deles aprender as habilidades necessárias para ser um bom jogador de futebol, os professores, nós desenvolvemos tudo isso, toda essa parte, não só a parte motora, mas a parte socioafetiva. Tudo isso é desenvolvido aqui durante os treinos. A Escola de Esportes da Unisa está de portas abertas também para não-alunos. As aulas acontecem 2 vezes por semana e respeitam a idade dos participantes. Eles ainda não estão preparados, né, devido à faixa etária para dividir uma bola com uma pessoa mais forte, né? Então existe sim essa preocupação. Para mais informações, acesse www.unisa.br/colégio ou ligue 2141 8505 ou 8587. Estamos conversando sobre a arte de envelhecer com o geriatra Dr. José Manuel Ferreira. Doutor, qual o exercício mais completo, o exercício físico mais completo para o idoso? Olha, a atividade física no idoso é boa de qualquer jeito, né? Mas nós temos basicamente 2 grandes tipos de exercícios. Os exercícios aeróbicos, né? Que é andar, correr, andar de bicicleta, nadar, né? E os exercícios resistidos, né, que é a musculação. Né? Então, o exercício aeróbico, ele é importante porque ele é bom para o coração, né, para o condicionamento cardiovascular, é bom para pulmão, é bom para a circulação, né, é bom para a memória. Né? E o exercício resistido, ele é bom para aumentar a massa muscular. Né? Porque no processo natural de envelhecimento, existe um fenômeno que nós chamamos de substituição gordurosa, né, que com o passar dos anos, as fibras musculares vão sumindo e no lugar vão entrando células adiposas. Então, com o passar das décadas, o indivíduo passa a ter muito menos músculo e muito mais tecido gorduroso. E tecido gorduroso, ele não tem poder de contração. Né? Então, isso fatalmente vai fazer com que o indivíduo, lá na 7ª, 8ª década de vida, ele se sinta mais fraco, ele já não tenha mais o mesmo vigor. E num processo que alguns chamam de substituição gordurosa, outros chamam de sarcopenia. Então, a grande coisa a se fazer é tentar minimizar ou reverter esse processo de diminuição de massa muscular. E para isso o exercício resistido, a musculação. Né? E os estudos têm mostrado que a musculação ela faz bem em todas as etapas de vida. O indivíduo pode começar a musculação aos 70 anos de idade? Pode. Ele vai ganhar massa muscular? Vai ganhar.
Vai ganhar força muscular? Vai ganhar. Então, o melhor exercício seria o misto, né? Seria o misto. Ele fazer um pouco de atividade aeróbica para coração, pulmão, circulação e um pouco de exercício resistido para ganhar massa muscular. E essa distribuição durante a semana, em quanto tempo? Então, olha, o pessoal fala, tem que ser 5 vezes por semana. Né? 5 vezes por semana, se for 30 minutos, 5 vezes ou mais por semana. Se for 45, 60 minutos, aí 3 a 5 vezes por semana. Né? Aí fica bom, fica bom. Eu tenho visto também muitos idosos caminharem com os cãezinhos. É até interessante que às vezes um idoso está andando devagarzinho e o cachorro também devagarzinho. Isso também ajuda, trabalha bastante as emoções também. Ajuda bastante. E é interessante essa relação dos idosos, essa relação do idoso com o animal. Principalmente né? Homens, que é mais difícil. O idoso se apega ao o animal se apega ao idoso, é uma coisa impressionante. Né? Existem nos Estados Unidos casa de repouso que tem já o cachorro treinado para acompanhar o idoso. Né? Só tem que tomar cuidado para não pegar um cachorro muito forte e arrastar. E sair arrastando. E aí derrubar. Né? Então, o nosso medo na geriatria, um dos nossos medos é a queda. Né? E você sabe que cachorro derruba idoso. Bastante. Os mais jovenzinhos. Porque puxa, trança entre as pernas. E onde o idoso deve procurar seus momentos de cultura e lazer? Hoje em dia, nós temos bastante centros de convivência da terceira idade. Né? Então, a maioria das cidades estão montando o seu centro de convivência. Seria um local adequado, porque lá, quem procura esses centros de convivência são idosos que geralmente saudáveis ou que estão querendo aproveitar né, as horas vagas, fazendo algo interessante, algo que lhes dê prazer. Né? Então, existem esses centros de convivência de terceira idade e na cidade existem muitas sessões de cinema, palestras, bailes de terceira idade. Né? Bailes de terceira idade tem bastante em São Paulo e eles são no horário bem interessante, né? Não sei se você sabe, mas eles acontecem à tarde, os bailes de terceira idade. Bem cedinho. Porque 6, 8 horas da noite o idoso tem que estar de volta em casa. Então... E existem também peças teatrais, filmes, alguma exposição voltadas diretamente para eles? Então, eu sei que voltar diretamente para eles, eu sei, parece que no Teatro Municipal tem um chá com cinema, né? Onde eles é servido um chá e é apresentado um filme, depois eles discutem, né? Mas existe, hoje em dia o idoso ele também está se